Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de topografia. Eu sou o professor Leonardo Ercolim Filho e juntamente com a professora Maria Aparecida Zanetti, nós somos professores do Departamento de Geomática da Universidade Federal do Paraná e hoje nós vamos ter uma aula prática de planimetria sobre cálculo de poligonais planimétricas com Excel. Nós já tivemos aulas teóricas que mostraram um pouco os conceitos do cálculo de uma poligonal planimétrica. Tivemos uma aula também que mostrou um pouco como trabalhar com os dados no Excel, como inserir os dados de uma poligonal para realizar o cálculo. E hoje nós vamos fazer uma aula um pouco mais dinâmica, que é uma aula onde eu vou efetuar os cálculos, implementando as fórmulas, para que vocês possam ver como que faz o cálculo da poligonal utilizando as ferramentas do Excel. Então, vamos ao nosso exemplo. O primeiro exemplo de poligonação é uma poligonal aberta com um ponto cuja coordenada x1 e y1 ela é conhecida e um azimute. Nesse caso, nós temos aqui em cima o nosso esquema de levantamento, nosso croquis com algumas informações que foram coletadas em campo. Então, nós temos aqui o azimute, que é um azimute de 119 graus, 6 minutos, 48,9 segundos. E uma coordenada que eu arbitrei um valor aí de x igual a 1000 e y igual a 2000 para o ponto 1. Podia ser qualquer coordenada, né? Eu posso utilizar qualquer coordenada, seja ela uma coordenada vinculada a um sistema georreferenciado ou uma coordenada vinculada a um plano topográfico local, coordenada UTM, ou até mesmo, nesse caso, que é uma coordenada totalmente arbitrária, né? A gente pode utilizar o valor que a gente quiser, haja visto que o cálculo da poligonal permanece o mesmo. O que muda, obviamente, são as coordenadas a partir da nossa origem e da nossa orientação. Independentemente dessa origem, dessa orientação, o cálculo relativo da poligonal permanece o mesmo. Então, vou mostrar para vocês como que eu organizo os dados aqui no Excel, para ficar um pouco mais simples. Então, todos os valores de distâncias horizontais, né, do alinhamento 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 e 6, 7, bem como os ângulos horizontais entre os alinhamentos 1, 2, 2, 3, ângulo horizontal entre o alinhamento 2, 3, 3, 4, mesma coisa para o alinhamento 3, 4, 4, 5, idem para o alinhamento 4, 5, 5, 6 e, por fim, o alinhamento, o ângulo horizontal entre os alinhamentos 5, 6, 6, 7. Então, todas essas informações foram coletadas em campo. É importante destacar aqui que se for utilizado série simples, né, uma única observação é o próprio valor, senão nós temos a possibilidade de trabalhar com séries de observações, posição direta e posição inversa, e aí naturalmente eu vou ter o resultado da média com o desvio padrão, sendo que principalmente nos ângulos eu tenho que verificar se o resultado de desvio padrão está coerente com a precisão do equipamento que eu utilizei. Numa situação normal, tem que estar coerente de acordo com a precisão que preconiza a especificação técnica do equipamento. Então vamos lá, todos esses valores de ângulos horizontais aqui, eles foram lançados na planilha, então entrei com esse padrão de grau, minuto e segundo que nós já conhecemos. Procuro utilizar essa notação também para ficar mais fácil o entendimento, ou seja, o ângulo, por exemplo, 123 graus, 41 minutos, 39,51 segundos, ele é o ângulo cujo equipamento está instalado, o ponto ocupado é o ponto 2, o ponto de ré é o ponto 1 e o ponto de vante é o ponto 3. Assim, mesma coisa para o ponto 3, 4, 5 e 6. Então aqui eu sempre coloco ponto ocupado é o ponto que eu estou com o equipamento fazendo a leitura. O ponto de ré é o ponto que eu orientei o meu equipamento, que eu zerei o meu equipamento. E o ponto avante é o ponto que eu tenho interesse em fazer minha pontaria. Então, eu lanço todas essas informações, como é uma poligonal aberta, então, obviamente, que o último vértice aqui não corresponde com o primeiro, ou seja, eu não tenho um fechamento. Eu vou ver lá na frente um outro exemplo, que é um exemplo tanto de poligonal enquadrada quanto poligonal fechada, que daí a notação é um pouquinho diferente. E aí eu tenho os meus valores de ângulos em graus, minutos e segundos que foram lançados aqui, que corresponde às minhas observações. Não vou falar de distância por enquanto, só para a gente fazer o tratamento da parte angular da poligonal. Então aqui, primeiro passo, a gente sempre trabalhar com o ângulo em grau decimal,
Haja visto que o Excel não trabalha com ângulo em sexagesimal, eu preciso obrigatoriamente ter esse ângulo transformado para decimal. Então, vou lá com a minha fórmula que eu já conheço. Então, é igual ao meu grau mais o meu minuto dividido por 60 mais os meus segundos dividido por 3.600. Fecho. Eu tenho o meu resultado do meu ângulo horizontal que foi medido em graus decimais. Eu posso arrastar até o final. Como vocês já sabem que é possível fazer com Excel, eu implemento a primeira fórmula e as demais eu posso arrastar, e ele vai automaticamente efetuar o cálculo para todas as demais linhas. Então, o meu ângulo, que foi medido em graus, minutos, segundos, e aqui tem décimos e centésimos de segundo, que é uma situação hipotética que nós criamos aqui, apenas para poder ilustrar o exemplo, né? Esse croquis, esse esquema foi construído com esses dados hipotéticos. E aí eu tenho o meu alinhamento, o cálculo do meu azimuth, que é a primeira etapa que antecede o transporte de coordenadas. Então eu preciso calcular os azimuths de todos os demais alinhamentos. Então eu preciso transportar esse norte que está aqui no início para todos os vértices, para que eu possa calcular o azimuth dos demais alinhamentos. Então o alinhamento 1, 2, eu já conheço o azimuth, claro, que é o azimuth que foi dado. Então eu vou entrar com o valor aqui em decimal. Então eu tenho que é igual a 119 graus mais 6 minutos, 6 dividido por 60, e mais, abro meu parênteses novamente, 48,90 dividido por 3.600. Eu estou fazendo a transformação do meu azimuth, do meu primeiro alinhamento, que é o alinhamento 1, 2, o azimuth de 119 graus, 119, mais 6 dividido por 60, mais 48,9 dividido por 3.600, eu tenho esse valor em decimal. Ok, então agora eu posso, vou aumentar um pouquinho o número de casas aqui, mas a gente tem uma dízima periódica já aqui, então não vai fazer muita diferença. Então, como é que eu faço o azimuth 2, 3? Como é que eu calculo o azimuth transportando esse norte para cá? Como é que eu calculo este ângulo, que é o ângulo do alinhamento que o alinhamento 2, 3 faz com o meu norte de referência, que é o norte estabelecido aqui no vértice 1. O que eu faço? Nós já sabemos. Então, a forma de transporte de azimuth é igual ao azimuth anterior mais o meu ângulo horizontal menos 180. Lembrando que eu vou fazer a fórmula no formato mais simples aqui, que é só efetuar o cálculo e verificar o resultado. Se deu maior que 360, eu tenho que subtrair 360, ou se deu menor que zero, negativo, eu tenho que somar 360. Aqui eu vou fazer de modo mais simples, eu não vou implementar uma fórmula que trate isso automaticamente, porque vai ficar um pouco extenso aqui, mas óbvio que a gente pode fazer isso tranquilamente na fórmula. Se eu quiser tratar as condições antes de implementar a fórmula, eu posso deixar implementado também. Posso fazer isso tanto utilizando a própria célula, as fórmulas do Excel na própria célula, ou ainda eu posso utilizar recursos de desenvolvimento com a plataforma VBA. Nesse caso, nós vamos fazer a forma mais simples, que é justamente transportar aqui, calcular o valor do azimuth e verificar se esse valor está acima de 360, eu subtraio 360, se for menor que zero, valor negativo, eu somo 360. Então eu vou arrastar, à medida que eu for arrastando, ele automaticamente utiliza exatamente o conceito que eu implementei na primeira fórmula, e aí eu tenho os resultados todos aqui calculados. Eu posso até verificar se graficamente faz sentido. Então o primeiro azimuth aqui, ele tem que ser menor que 90, já que 90 graus está aqui, então faz sentido, 62 graus. Aqui ele tem que ser maior que 90, para o outro azimuth, maior que 90 e menor que 180 graus, faz sentido, 130. Aí depois aqui, transportando o norte, ele tem um ângulo bem fechado, que é de 25 graus. E aí eu tenho mais um ângulo maior que 90 aqui, 113 está dando. E aí o último azimuth ele é menor que 90, 53. Então me parece que está coerente a representação. Então eu vou colocar aqui
um elemento só para a gente poder visualizar, fica mais fácil da gente visualizar a posição do meu norte. Então deixa eu só buscar aqui um gráfico. Vou colocar aqui apenas autoformas. Então, eu vou transportar o meu, vou deixar o meu norte aqui com uma cor vermelha para que fique bem destacado. Vou deixar ele um pouquinho menor aqui. E o que eu vou fazer? Vou fazer justamente o transporte para os demais vértices, para poder ilustrar o que nós estamos fazendo na prática, que é transportar o meu ângulo, o meu referencial, que é o meu norte, para os demais vértices da minha poligonal. Então eu fiz exatamente isso, transportei o meu norte para os demais vértices, e aí, consequentemente, eu fiz o cálculo deste ângulo aqui, que é o ângulo contado entre o alinhamento de interesse e o meu de referência, que nesse caso é o meu norte, ele foi transportado para todos os demais vértices. Ok, aqui eu posso calcular o valor inteiro, se eu quiser, então aqui, né, sempre lembrando a nossa fórmula, inteiro, eu tenho aqui o meu valor de inteiro, que é de 119 graus, aqui eu tenho uma variável auxiliar só para facilitar o cálculo, de novo, posso fazer isso dentro de uma única fórmula, mas eu vou fazer aqui separado por coluna para ficar mais fácil. Então, minha variável auxiliar, ela recebe o valor inteiro menos o valor de grau, multiplicado por 60, e aí eu tenho um valor, que é um valor quebrado. Aqui eu tenho o meu inteiro desse valor dá o resultado dos minutos. E aí, por fim, aqui, só não posso esquecer de arredondar a head, que é o valor da variável auxiliar menos os meus minutos, multiplicado por 60, com 0 de casas decimais. E aí eu tenho o caso, como a gente tem quebrado aqui, então a gente nem precisa fazer o arredondamento, a gente pode fazer direto, multiplicado por 60, e eu vou ter esses valores aqui. Que eu tenho, vou ocultar a minha célula auxiliar. Então eu tenho aqui exatamente os valores que eu calculei. Deixa eu... Aqui os meus azimutes, transportados com os meu azimute de partida, meu azimute de 119, mais todos os ângulos horizontais. Eu tenho todos esses azimutes, são os azimutes parciais, que no caso da poligonal aberta são os azimutes finais. Então, vou deixar anotado aqui, igual azimutes finais. E aí, se eu quiser, eu posso calcular já dentro do meu resultado aqui, do meu valor de azimute em decimal. Se eu quiser calcular uma célula à parte, para ficar mais fácil, eu venho aqui, calculo o seno do meu ângulo em radianos e calculo o meu cosseno radianos, para que eu possa deixar esse valor disponível para ser utilizado agora no transporte de coordenadas. De novo, não é obrigatório, eu posso muito bem utilizar seno e cosseno dentro da própria fórmula, mas eu estou evitando fazer uma fórmula tão extensa para ficar mais fácil o entendimento. A gente tem várias células aqui, a gente pode deixar disponível várias células, né, utilizar todas elas, e aí fica mais fácil da gente fazer um passo a passo do cálculo do transporte da poligonal. Então aqui agora eu vou, uma vez que eu fiz o transporte do azimute, tenho o transporte do azimute, então
O próximo passo é o quê? Utilizar a coordenada do ponto de partida, utilizar a minha distância, todas as minhas distâncias e os meus azimuths, e fazer o transporte de todas as coordenadas até chegar à coordenada do ponto 7. De novo, como é uma poligonal aberta, não tenho como verificar nem erro de fechamento angular e nem erro de fechamento linear, então eu parto diretamente para o meu transporte de coordenadas. Meu transporte de coordenadas nós sabemos como é. A minha coordenada inicial ela é x igual a 1000, y igual a 2000. Estou colocando aqui 3 casas decimais, né? Eu tenho 4 casas na distância aqui, posso utilizar até 4 casas. E aí, aqui são todas as distâncias medidas. Então, aqui é o alinhamento 1, 2, a medida que eu fiz, que foi lançado aqui no meu esquema, assim como o alinhamento 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, e a distância 6, 7, que está apagadinho aqui. Mas são esses valores. Então, agora, o passo seguinte, o que é? Realizar o transporte das coordenadas, utilizando os meus azimuths, que, como nós já sabemos, para calcular a coordenada x nós utilizamos seno, e para calcular a coordenada y nós utilizamos cosseno. Então, fica bem fácil se eu quiser usar esse valor que está disponível aqui, ou se eu quiser eu posso implementar direto na fórmula, como eu quiser. Então, quem é a coordenada x do ponto 2? É a coordenada x do ponto 1, mais, abre parênteses, a distância 1, 2, que multiplica o meu seno. Então vejam que aqui fica fácil, ao invés de implementar a fórmula de seno, radianos dentro da fórmula, eu simplesmente faço essa fórmula mais simples aqui. E da mesma forma, eu tenho aqui, quem é a coordenada y do ponto 2, y do ponto 1, mais, abre parênteses, distância 1, 2, que multiplica quem? O cosseno do meu azimuth de partida. E confirmo. Nesse caso, nós temos já um primeiro resultado, né? E aí os demais eu posso simplesmente arrastar minha fórmula, que eu vou ter o cálculo sendo exatamente igual, inclusive vejam que seno e cosseno também acompanham a mesma sequência, e eu tenho aqui o último resultado, tanto para a coordenada x e coordenada y. Então vejam que é muito simples de fazer o cálculo da poligonal, de uma poligonal no Excel, né? Ele tem muita flexibilidade em termos de informações, manipular informações angulares, calcular seno, calcular cosseno. Novamente, aqui nós podemos implementar diversas fórmulas, porque se a gente trabalhar com outro ângulo aqui, por exemplo, se a gente colocar 280 graus, nós podemos ter situações, aqui ainda não aconteceu, mas se a gente tiver situações desse tipo, ó, alteramos o nosso azimuth de partida, 45 graus, e aí ele calculou valores negativos. Nesse caso, eu teria que somar 360 e, consequentemente, todos os demais resultados seriam alterados. Então, se você está trabalhando de modo um pouco mais avançado com Excel e quer deixar uma fórmula já mais completa, a gente pode tratar várias situações aqui dentro, que é, se o resultado do meu cálculo for maior que 360, subtraio 360, for menor que 0, eu somo 360 e assim por diante eu deixo a minha planilha um pouco mais completa em termos de cálculo. Ou se eu quero partir para a programação em VBA, né, que daí eu tenho o resultado um pouco mais controlado em termos de algoritmo e também pode ser feito de forma muito simples, e aí eu vou chegar nesse resultado. Nosso exemplo aqui é mais para mostrar como se faz o cálculo da poligonal, e obviamente se tivesse um resultado diferente aqui, tanto menor que 0 ou maior que 360, eu faria o tratamento, né, de acordo com o que a gente já sabe, que é somar ou subtrair 360. E o transporte de coordenadas também é muito simples, né? Por último, que é uma ferramenta bem interessante, que também dá para a gente utilizar no Excel, que é, se eu tenho um conjunto de coordenadas, né, par de coordenadas para cada vértice, eu posso vir aqui, inserir, e posso utilizar minha ferramenta de gráfico. Ou seja, eu venho aqui, seleciono, então vou fazer novamente, seleciono todos os elementos que eu quero, todas as coordenadas x e y, venho inserir, eu venho nesse gráfico de dispersão aqui, ou linhas mesmo, e venho e seleciono o meu gráfico de linhas, como é uma poligonal, uma sequência de linhas, e quando eu faço isso, notem, a poligonal que eu tinha aqui como um esquema, ela já está
devidamente pronto aqui, com todos os meus vértices inseridos, já cuja coordenada ela corresponde exatamente à coordenada do meu resultado aqui, do meu ponto dos meus vértices que foram calculados através do transporte de azimuth e transporte de coordenadas. Se eu quiser, por exemplo, transladar aqui, se eu quiser colocar 5.000 aqui e quiser colocar 4.000 aqui, notem que a poligonal, ele fez a translação, ele simplesmente transladou do meu resultado inicial, mas a poligonal ela mantém a mesma forma. Então, se eu fizer um undo aqui, ele volta para o lugar que estava, que é o referencial. Então, aqui nesse caso, independentemente da origem, a forma da minha poligonal vai permanecer a mesma, porque ela vem a partir das informações relativas correspondentes a essa poligonal. Ok? Então, vamos agora para o segundo exemplo. O segundo exemplo é uma poligonal com 2 pontos, ou seja, 2 pontos conhecidos, cuja coordenada é conhecida. Eu chamei de x1, y1, x2, y2, que são esses 2 pontos aqui. Não tem um azimuth, ou seja, eu preciso calcular esse azimuth e não tem essa distância, que é absolutamente simples de fazer, haja visto que nós temos essa coordenada, e aí os demais se repete exatamente a mesma coisa até o ponto 7. Então as demais informações são exatamente as mesmas, o que muda é só a coordenada dos 2 pontos, nós chamamos de linha de base, que são esses 2 pontos cuja coordenada é conhecida. Então, eu vou lançar os valores aqui, x1 igual a 1.000, y1 igual a 2.000, e vou para o meu valor de x2. Então, 2.593.765, e aí o meu y, 1.112.427. Ok? Eu fiz isso. Como é que eu calculo o arco tangente? Como que eu calculo o meu azimuth? Ele vem do arco tangente da diferença dessas coordenadas, tanto a coordenada do ponto 2 quanto o ponto 1. Lembrando que nós temos que fazer o tratamento do quadrante, analisar se ele está no primeiro quadrante, no segundo, terceiro ou quarto quadrante. Então aqui o azimuth 1, 2, então meu ΔX é igual a x2 menos x1, e mesma coisa, eu posso arrastar para baixo aqui, que ele vai fazer o y2 e y1. De novo, estou separando, eu poderia fazer isso numa única fórmula, calcular o arco tangente, transformando de graus radianos para graus decimais, já considerando a diferença dos deltas. Porém, de novo, estou deixando aqui passo a passo para ficar mais fácil de enxergar como que é feito o cálculo. Ok? Então aqui, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, digito graus, e naturalmente eu tenho aqui, como o meu dx, o meu ΔX é positivo, o meu ΔY é negativo, eu já sei que esse azimuth está localizado no segundo quadrante. Então, eu preciso fazer o seguinte, eu preciso fazer o valor de graus, que vem de onde? Vem do arco tangente, do meu dx, dividido por meu dy, e aí eu tenho esse valor. Porém, esse valor deu negativo. Por quê? Porque eu tenho dx positivo, dy negativo, o meu resultado é negativo. Então, eu vou utilizar o meu valor absoluto aqui, ou seja, simplesmente eu estou calculando o ângulo que é formado, entre o ângulo que existe entre esse alinhamento, e no caso, o meu eixo y está contando este ângulo aqui, que é um ângulo de 60 graus, 60.88642.154. Porém, novamente, o que eu preciso fazer? Calcular o meu azimuth, que é o meu azimuth, o ângulo contado do norte até o meu alinhamento de referência. No segundo quadrante, nós já sabemos que esse valor ele corresponde aqui em 180 graus menos esse ângulo que eu encontrei. Então, basta eu fazer 180 menos o valor que eu encontrei. E aí eu tenho naturalmente o meu azimuth, que é o meu azimuth de partida, meu azimuth do alinhamento 1, 2. E aí eu vou aproveitar para fazer já aqui a distância, que é também a distância do alinhamento 1, 2. E como eu conheço as coordenadas, como que eu faço para calcular a distância entre 2 pontos no plano? Raiz quadrada de quem? x2
menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Fecho parênteses e eu confirmo, tenho o valor de 1824, deixa eu colocar 4 casas aqui, 2458, que é exatamente igual ao valor que nós tínhamos antes no nosso exemplo, que foi dada essa distância, ao invés de simplesmente partir da coordenada, de uma coordenada informada. Então veja que nós temos agora todos os elementos que precisamos para continuar o cálculo da nossa poligonal. Então eu venho aqui, dou um igual e transporto o azimuth daqui para a minha célula, para a minha estrutura aqui de cálculo, né? Vou colocar minha variável auxiliar, e aí eu venho, né, novamente eu vou transformar os meus ângulos para graus decimais, então é igual grau mais minuto dividido por 60, mais segundos dividido por 3.600. Confirmo, arrasto aqui para todos os demais valores e tenho aqui meus ângulos em graus decimais. Os meus ângulos horizontais em graus decimais. Aqui eu vou fazer o transporte de azimuth, então quem é o azimuth do alinhamento 2, 3 é o alinhamento anterior, mais o ângulo horizontal, menos 180, sempre lembrando que o cálculo é feito com esses valores contados no sentido horário. E aí vou transportar os demais, aplicando a mesma fórmula, lembrando, novamente, que se der menor que zero, valores negativos eu tenho que somar 360, e se for maior que 360 eu tenho que reduzir 360, subtrair 360. Aqui, faço novamente a minha fórmula para extrair os valores em sexagesimal, igual a este menos este aqui, vezes 60. Aqui eu coloco casas decimais, aqui o inteiro deste valor, e aqui não tem casas decimais, e aqui, como eu tenho os meus valores quebrados, então eu tenho esse valor menos esse, minutos vezes 60, eu vou considerar duas casas decimais, e aí arrasto, eu tenho todos os demais valores. Vou deixar minha variável auxiliar aqui, e aí eu tenho os meus ângulos em grau, minuto e segundo sexagesimais, e ainda assim, se eu quiser, eu posso novamente calcular a função seno dos meus azimuths para facilitar o meu cálculo. Lembrando que, corrigindo aqui, radianos, e aqui mesma coisa, o seno em radianos. E aí eu tenho os meus resultados de seno e cosseno para cada um dos meus valores, dos meus ângulos, que corresponde ao azimuth. Então, novamente, o que eu fiz aqui? Eu vou pegar aqui a minha informação de norte da primeira tabela e fiz o transporte do azimuth para todos os demais vértices, através dessa operação que eu fiz, que é utilizar o meu azimuth de partida e os ângulos horizontais. Então, tenho aqui o meu azimuth que foi transportado para cada um dos meus alinhamentos seguintes, até chegar no alinhamento 6,7, e aí eu tenho o meu valor em grau, minuto e segundo, posso até ocultar aqui, grau, minuto e segundo. E aí esses valores, a partir deles, né, em valor em decimal, aqui é só a apresentação em graus, minutos e segundos, podia até concatenar, se eu quisesse aqui, com uma simbologia de grau, minuto e segundo. E aí, a partir desses valores em decimal, calculei o seno e cosseno para facilitar. Aqui, no caso, é conhecido o meu vértice, as coordenadas do vértice 1. Então, aqui eu digito igual
e já faço um vínculo lá com a célula de cima, mesma coisa aqui. E aí meu ponto 2 eu também conheço, ó, já visto que ele foi dado. Então muda um pouquinho o conceito, eu não vou precisar calcular as coordenadas do ponto 2. Deixa eu tirar a fórmula aqui. As coordenadas do ponto y do ponto 2. E aí as demais eu vou fazer o transporte, né, da mesma maneira que foi feito, por exemplo, anterior. Então, x do ponto 3 é igual a x do ponto 2, mais, abre parênteses, distância 2, 3, que multiplica seno do meu ângulo, do meu azimuth 2, 3. E mesma coisa aqui, y3 é igual a y2 mais distância 2, 3, que multiplica cosseno do meu azimuth 2, 3, só recapitulando aqui, arrastar aqui para baixo, que é para o ponto 3, e aí eu transporto e tenho o meu resultado das coordenadas do meu vértice 7 através do transporte. Ok? Da mesma forma, eu posso selecionar esses pontos, posso selecionar aqui e gerar o meu gráfico, que é exatamente o gráfico de poligonal do meu esquema inicial. Então, selecionando os vértices, eu tenho o meu gráfico da poligonal. Ok? Gente, por hoje é isso. Quero agradecer a atenção de todos. Vou deixar os meus dados de contato, assim como o da professora Maria Aparecida. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato, que nós estamos à disposição, ok? Até a próxima aula. Obrigado.